tarde. Boa tarde, eu sou o professor Rogério. A nossa aula de hoje, a nossa aula vai ser focado em um valor que é muito debatido com o passar do tempo, principalmente na forma de ver o mundo, que quando nós trabalhamos uma visão de globalização, que nós vimos discutindo na aula passada, a globalização ela foi a diminuição das fronteiras e, de uma certa forma ou de outra, uma unificação do comércio. Então, diminuindo as fronteiras, diminuindo as barreiras alfandegárias, isso vai fazer com que a circulação de mercadorias vai se tornar cada vez mais dinâmica e cada vez mais dinâmica e mais veloz, no sentido também da circulação de culturas, de forma de ver o mundo. Então, o que nós vamos focar hoje, Então, quando nós falamos em globalização, também tem um valor que é muito discutido, a questão de hegemonia. Então, a hegemonia na palavra em si, a hegemonia ela tem a ver com a supremacia. Então, supremacia e a influência de um povo, de uma cidade, de um país, de uma nação sobre outra. Então, isso vai fazer com que um povo ele seja dependente culturalmente e economicamente de outro povo. Então, quando nós falamos em hegemonia, tem a ver com economia. Depois nós temos que ver como é que nós vamos manter essa hegemonia. Porque a hegemonia ela não é tão simples de ser mantida assim. Então, isso nós temos que pensar desde a antiguidade. Então, o homem, quando ele começa a promover os primeiros conflitos entre os primeiros grupos humanos, ele precisava o quê? Ele precisava dominar o território, e quando ele dominava o território, ele tinha que impor alguns valores em alguns sentidos, que vai fazer com que aquele povo que foi conquistado, ele permanecesse conquistado. Então, esse grupo ele tinha que obedecer aquele grupo que dominou ele. Então, como é que ele vai impor isso? Isso tem a ver com hegemonia, principalmente sobre a questão da força de impor. Então, o grupo dominado ele vai ser obrigado a deixar de lado parte de sua cultura e dos seus costumes, e muitas vezes sendo obrigados até mesmo a ter uma religião que não era a sua religião de origem. Então, a supremacia. Então, a supremacia, a questão de influência, que pode ser algo, de uma certa forma, apenas do pagamento de imposto. Então, eu domino uma região e aquela região ele tem que me dar de volta impostos, mas de uma outra forma também eu posso obrigar aquelas pessoas eu posso obrigar aquelas pessoas a deixarem de lado o seu modo de vida e ser obrigados a seguir o meu modo de vida. Então, nós temos vários exemplos disso. Nós temos exemplos disso na Europa, nós temos exemplos aqui no Brasil também, da questão das colonizações. Então, vamos por partes. Então, quando nós falamos em hegemonia, tem essa questão assim. A gente pode dar vários exemplos, entre outras coisas, e principalmente sobre a questão das características. Então, quando nós falamos em filosofia, então nós temos que pensar a mentalidade do dominado e a mentalidade do dominador. Então, nós temos que ter essa dualidade, pensar dos dois lados. Por quê? Quando nós falamos em história, a questão da história da hegemonia dos povos, a produção de conhecimento, a produção de material, ela está muito focada, ela é focada no vencedor. Então, ela é focada nos grandes feitos, nos grandes heróis, então, os heróis, os acontecimentos, as vitórias, os grandes fatos. E quando nós trabalhamos essa questão de hegemonia, isso fica muito claro, porque desde quando o homem começa a se organizar em sociedade, existem aqueles que mandam e aqueles que obedecem. Então, aqueles que obedecem, muitas vezes, eles são obrigados a cultuar um modelo que muitas vezes não é aquele que ele foi educado para ser seguido. Então, partindo desse pressuposto, então nós vamos começar a trabalhar essa questão de característica de cultura, de imposição dessa cultura. Então, essa questão da supremacia. Principalmente, quando nós olhamos para os dias de hoje, que nós temos uma certa agonia sobre aquilo que é diferente do que nós consideramos aceitáveis. Então, essa questão de conquistas. Então, isso vem sendo imposto desde das histórias, ou desde a história antiga, e vem sendo massificada agora, principalmente agora, sobre a questão
que nós vamos trabalhar, né, depois dessa aula, sobre a questão do terrorismo. Então, por que que o terrorismo ele é um mal dos nossos tempos? Né? Então, isso nós temos que buscar lá atrás. Né? Nós temos um exemplo muito claro disso, né, que é a questão do que nós podemos tirar dos textos sagrados da Torá, né, que é o Antigo Testamento da Bíblia, que é a questão do Êxodo. Né? Então, o povo hebreu ele era tão oprimido pelos egípcios que eles resolveram, né, de uma certa forma ou de outra, né, criar mecanismos para questionar isso. Né? Na Bíblia tem a questão das pragas. E essas pragas podem ser muito bem também colocadas como atentados terroristas contra um grupo hegemônico maior, que é a questão dos egípcios. Então, uma forma de dizer o seguinte, ó, Deus está querendo, ele está revoltado com a forma como está sendo tratado seu povo, então tem as questões das pragas que poderiam ser atos de sabotagem. Então, quando nós falamos, né, quando nós vamos voltar essa questão de território, né, então, o território, principalmente sobre a dominação, ela pode ser direta e ela pode ser indireta. A questão da hegemonia. A hegemonia, nós temos um exemplo muito claro disso no Império Romano. Então, o Império Romano, quando ele expande seu território, né, quando ele impõe a sua hegemonia na região, o que o Império Romano ele fazia? Ele dividia o território em províncias. Então, cada província ela tinha uma liberdade, então ele tinha uma liberdade de continuar a realizar os seus cultos, a sua língua, a sua base econômica, só que ele tinha que pagar imposto, né? Impostos. No caso também, uma coisa importante, que dentro dos prédios públicos que os romanos criavam dentro dessas sociedades, que eram dentro dessa sociedade, era construído templos para as divindades romanas. Então, ali, além de estar presente a religião romana, também estava ali presente o modelo de vida e o modelo político romano. Então, dentro daqueles prédios públicos romanos, dentro daquelas províncias, era a língua que era professada era o latim. E o latim ele vai se misturando com os dialetos locais e vai dando uma outra conotação. Tanto é que a nossa língua, nós que vivemos na América Latina, ela tem muito a ver com essas características. Porque foi o latim se misturando com os dialetos locais e vai surgir o quê? As línguas latinas, o português, o espanhol, o alemão, entre outras coisas. Mas nós temos que levar em consideração que tudo tem a partir de uma hegemonia. Uma hegemonia não, uma hegemonia flexível, nesse sentido do Império Romano. Então, eles mantinham um governante que pagava imposto para o Império Romano, só que os valores culturais continuavam sendo o mesmo. Continuavam sendo os mesmos. Então, não era tão violento assim, mas tinha algumas revoltas. No caso, nós percebemos algumas revoltas, principalmente ali na região da Palestina. A questão da diáspora hebraica, que quando os hebreus eles se revoltam contra a dominação romana, os hebreus eles se revoltam e os romanos destroem Jerusalém em tempo. Porque a única coisa que fica em pé ali é o Muro das Lamentações. Então, é uma hegemonia. Eles vão impor os seus interesses econômicos, só que eles não vão impor a questão da sua cultura. Mas essa cultura vai influenciar esse povo? Vai. Tanto é que hoje nós estamos falando aqui uma língua latina. Então, se não fosse isso, talvez nós não estaremos falando esse idioma que vocês estão compreendendo agora. Então, partindo dessa visão também, nós temos uma hegemonia direta. Essa hegemonia direta nós podemos ver principalmente na nossa colonização, que nós vamos discutir em história. Então, quando os portugueses eles chegaram aqui no Brasil, né, e eles encontraram os índios, então uma forma de dominar os índios, né, uma forma de fazer os índios trabalharem para eles, era mudar a sua forma de ver o mundo. Então, a forma de ver o mundo de uma forma mais eurocêntrica. Então, como que o europeu vai fazer isso? Primeiro, o europeu ele vai impor o seu idioma. Então, o português chegou aqui, ele vai fazer com que o índio deixe de usar sua língua. Segunda coisa que o europeu ele vai impor, a catequização. Então, o europeu ele vai catequizar o índio para fazer com que o índio ele abandone as suas antigas crenças e comece a usar a crença do europeu, como se a crença do europeu fosse a única. Então, nesse sentido, né, o europeu ele vai começar a cultuar o índio, né, a culturar o índio. Então, o índio ele vai ser aculturado, ele vai ser obrigado a abandonar os seus antigos hábitos
e usar os hábitos europeus. E isso vai ser algo danoso para a cultura indígena, né? Tanto é que o índio, até os dias de hoje, tem tribos indígenas na região do Amazonas que eles são isolados. Por quê? Porque existe esse ranço histórico. Esse ranço histórico do quê? Porque o europeu ele vai impor a sua vontade. Então, isso são exemplos muito claros. Só que com a questão da aculturação, nós temos que perceber que nós estamos impondo um modelo cultural, um modelo religioso a um grupo que não queriam estar sendo manipulados dessa forma. Então, partindo dessa visão, então, para o índio, uma forma que ele encontrou para fugir dessa dominação era se isolar cada vez mais e fugir dos europeus. Então, isso é uma forma de resistência. Então, a resistência em si é quase não é citada na história. Lembrando que a história é contada por quem venceu, não por quem perdeu. Então hoje nós temos várias visões revisionistas sobre a questão de, principalmente depois da morte do George Floyd, a questão da importância de nós olharmos para aqueles monumentos dos conquistadores e pensar o seguinte: o que eles realmente simbolizam para nós? O que ele simboliza dentro de uma visão histórica? Né? Então, o que os bandeirantes vão representar na verdade? Os bandeirantes, hoje em dia, né, eles são chamados de heróis no livro de história, mas como é que eles eram vistos lá atrás? Né? Então, nós temos que levar em consideração isso. Não é destruir o monumento, é você saber o que ele realmente significa e o que ele vai passar para nós. Lembrando que eu sempre deixo isso bem claro: heróis não existem, existem construções. Né? Construções a partir da relação entre conquistados e conquistadores. Então, partindo dessa visão também, nós temos que pensar da questão de o que vai levar essa questão do terrorismo, né? Principalmente quando a gente fala em terrorismo moderno. Né? Então, o que vai levar um povo a cometer atos violentos contra outros? Então, como que isso vai ser feito? Como é que isso é organizado? E o porquê que isso é efetivamente colocado em prática? Porque não é prazeroso para ninguém usar da violência, mas, né, nós temos que olhar para o outro lado. Né? Então, nós estamos olhando o mundo a partir de uma visão eurocêntrica, né, de uma visão europeia. Né? Então, a Europa no centro do mundo, os valores europeus como sendo corretos e os valores orientais como são valores marginalizados. Então nós temos que levar em consideração esses dois lados para nós começarmos a afirmar o que realmente é verdade e o que é construção, levando em consideração que verdade não é algo absoluto. A verdade ela vai sendo construída com o passar do tempo. Tudo bem? Então essa é a base mais ou menos aquilo que eu queria passar para vocês sobre hegemonia. Espero que vocês leiam o conteúdo, que vocês assistam as videoaulas, tenham paciência, reflitam sobre tudo que vocês estão aprendendo. Por quê? Porque daqui a algum tempo nós vamos contar a nossa própria história. Né? Então, e de que lado nós vamos querer estar? Então, dúvidas, estou à disposição, qualquer coisa. Né? Então, vamos continuar nossa rotina de estudos. Obrigado.